E aí, pessoal, boa noite de novo, né? Assim, vamos começar nossa aula gravada porque ao vivo lá pelo Teams não deu certo, né? Então, eu não sei como que tá a minha internet, se ainda tá legal ou não, mas o upload lá, como eu falei pra vocês, estava bom. Então, provavelmente se vocês estão vendo esse vídeo ainda hoje, é porque eu consegui enviar, tá? Então assim, tô aqui com o Deb, tô com o Windows 7 que ainda está sendo reinstalado, porque quando a coisa não dá certo, não dá certo de verdade, né? Então ele já a minha máquina do Windows 7 que estava aqui estava funcionando perfeitamente. Eu reiniciei a máquina, ela parou de funcionar. Então vamos deixar ela sendo instalada aqui automaticamente pelo VMware Server, né? Pela aquela opção do VMware que faz a instalação automaticamente, o Easy Install, deixa ela aí rodando. Enquanto isso, vamos aqui partir para o Linux, certo? Então, só para vocês verem como está a minha configuração desse Debian que eu criei. Então, assim, vamos fazer lá o comparativo com o VirtualBox. É uma máquina que está com 1 GB de RAM, ela está com um HD de 20 GB no VirtualBox. Quando eu vou fazer uma instalação do Debian, ele sugere 8 GB, mas isso aqui não vai influenciar no que a gente vai fazer. O que é importante aqui é ela está com a rede no modo bridge. Então ela vai pegar a mesma rede aqui do meu roteador. Tá? E o meu Windows 7 também está nessa mesma questão aqui, também está bridge, porque eu preciso que elas se comuniquem posteriormente, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou partir daquela configuração que eu pedi para vocês fazerem lá, que foi uma postagem no Teams, que era o que eu estava começando a fazer. Então, Fábio, se você estiver aí assistindo, eu vou ir fazendo uns comentários aqui dos comandos, tá? Mas se tinha comentado a respeito dos espaços, é realmente bastante importante, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí onde tem ou não tem espaço. Quando eu costumo passar um material para os alunos, eu costumo colocar mais de um espaço entre as palavras quando deve ter espaço, então eu dar um espaço só, tipo nano, barra, né? Então, normalmente quando eu coloco isso, eu coloco lá assim, nano, barra, então onde tem que ter espaço, eu coloco bastante espaço para ficar claro que tem espaço ali, né? Mas às vezes assistindo o vídeo que estava gravado, pode ter confundido mesmo. Então aqui, vamos lá editar o arquivo de configuração de rede, porque eu preciso configurar a rede nessa máquina, que ela só está instalada, não foi feito nada. Tá? Então se eu digitar IP address, eu vou ver lá a identificação da minha rede, que é ENS33. Tá? Mas eu já vi isso. Então vou lá, editar o arquivo de configuração de rede. O arquivo de configuração de rede, ele fica dentro do barra. Dentro do barra tem uma pasta chamada etc. Dentro da pasta etc tem uma pasta chamada network. E dentro da pasta network tem um arquivo chamado interfaces. Tá? Então esse arquivo interfaces é o arquivo que eu estou editando. Então ele está dentro da pasta network. Essa pasta está dentro de uma pasta chamada etc. E essa pasta etc está dentro do barra. Tá? Então estou editando o arquivo interfaces. Então está aqui o arquivo de configuração de rede. Ele já tem a configuração da placa de rede de loopback, que é uma placa para testes, né, que é virtual. E aqui eu vou colocar um comentário, né, minha placa de rede configurada para pegar IP automaticamente de um servidor. No meu caso, o meu roteador. Tá? Então é só um comentário. Então vamos lá, vou colocar. Sempre posso usar de cola o que está aqui em cima, né? Então aqui como que eu começo? Alto. Aí, ao invés de LO, vou colocar o nome da minha placa, NS33. Na linha de baixo, e face NS33, que é a minha interface, e net, e aí eu vou colocar DHCP. DHCP é quando eu quero que pegue a configuração automática. Static, ou static, é quando eu vou definir as configurações de endereço. Então, quando eu estou no roteador, a gente liga um computador numa rede sem fio,
o que é mais comum é você ter um carinha lá dentro do seu roteador que faz a distribuição de endereço IP automaticamente para os clientes. Isso evita que você tenha que fazer a configuração manualmente e faça alguma configuração errada. Então isso fica a cargo do roteador. Então, no meu caso aqui, que eu deixei a rede em bridge, ela está participando da minha rede aqui da minha casa. E a rede aqui da minha casa é um roteador wireless que tem essa função de configurar IP automaticamente nos equipamentos, como na maioria das pessoas. Então, assim que eu estou deixando. Tá? Aqui finalizo a configuração da minha rede. Então, a Fábio tinha perguntado lá também o que eu faço aqui para sair, se eu salvo ou não. Aqui na parte de baixo, tá? Eu não consigo passar o mouse ali. Aliás, aqui até consigo, ó. Não consigo não. Então, eu tenho aqui alguns comandos, ó. Então, tenho um acento circunflexo e um G que está falando ajuda. Esse acento circunflexo aqui é o Ctrl do lado esquerdo, tá? O Ctrl mesmo. Então, se eu segurar o Ctrl G, eu chamo ajuda. Se eu fizer a sequência de Ctrl X, eu estou querendo sair. Ctrl O para gravar, né? E por aí vai. Então, o que eu faço? Eu faço Ctrl X, que eu modifiquei um arquivo. Se eu fecho lá esse arquivo diretamente e ele tem modificado, ele vai perguntar se eu quero salvar aquilo. Tá? Então eu vou fazer isso, ó, Ctrl X. Aí lá embaixo, tá vendo? Ó, salvar buffer modificado. Quer salvar essa modificação que você fez? Né? É o S para sim, N para não. Ctrl C para cancelar. Tá? Então sempre ali embaixo que eu me oriento, tá bom? Então ó, S que eu quero confirmar, né? Eu quero salvar. E aí ele pergunta qual que é o nome do arquivo para ser gravado. E ele está me dando exatamente o mesmo nome, que é o nome do arquivo, ó, barra etc, barra network, barra interfaces. O arquivo interfaces está dentro da pasta network, dentro da pasta etc, dentro do barra. Então aqui eu só dou um enter para confirmar. Por isso que eu falo que a sequência é Ctrl X, S, Enter. Então Ctrl X eu escolhi sair, fechar o aplicativo Nano. Foi modificado, então ele vai pedir se eu quero salvar as modificações. S, aí vem o segundo comando, S, para sim. E aí ele me pergunta qual o nome que eu quero dar para esse arquivo. Se eu quero manter o mesmo nome, eu só dou um Enter. Então, Ctrl X, S, Enter. Tá? Salvei, modifiquei um arquivo de configuração de rede. Eu preciso reiniciar o serviço de rede para que ele leia esse arquivo novamente e aplique as configurações. Então, aqui é systemctl, tá? Restart, o que eu quero fazer? Quero reiniciar. Qual o nome do serviço? Networking.service. Ele está reiniciando o serviço, já reiniciou o serviço. Vou verificar se pegou IP, tá? Então IP é address show ENS33. E aí ele está me mostrando que eu já tenho um endereço IP ali válido, né? Então onde está ali inet, ele está lá 192.68.1.114. Então esse é o IP desse meu Linux aqui na rede da minha casa. Tá? Então qualquer outra máquina aqui da minha casa, se eu tentar me comunicar com esse 192.168.1.114, eu consigo. Tá? Então vamos lá, continuar. Preciso instalar alguns pacotes, lembra? Né, para fazer o compartilhamento de arquivos. Né? Então, para isso eu preciso editar um outro arquivo chamado do repositório, tá? Chamado sources.list. E ele fica também no barra etc. Tá? Só que dentro de uma outra pasta, apt. Aí tem um arquivo chamado sources.list. Tudo isso a gente já fez, né? Então tá aqui todo comentado. Eu vou apagar essas linhas todas, eu vou deixar só o repositório que eu quero. Então, aqui eu estou usando o Ctrl K, tá? Então lá embaixo, vamos ver o que é o Ctrl K. É o recortar, então ele recorta a linha. Tá? Então estou recortando e eu não estou colando. Ó. Se eu recortar tudo e colar, qual que é o colar? Lá embaixo, ó, Ctrl U. Ele cola de volta. Tá? Então só estou recortando e eu vou salvar ele sem colar. Então perdi essas configurações. Vou colocar um comentário. Repositório Debian FTP BR. Então, ó, começo o repositório, isso aqui também a gente já passou, né? Deb http ftp.br.debian.org/debian
Aí vem a versão do meu Debian, que é o Buster, que é a versão 10. Main, trib, non, free. Então, ó, tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui, tá? É extremamente comum, quando a gente está trabalhando com Linux, em modo texto, erros de digitação. Extremamente comum. Tá? Não fiquem chateados se acontecer isso, que é muito comum. Tá? Quando a gente está começando, é muito frequente. Depois de muitos anos de experiência, ainda vai acontecer em algum momento. Tá? Então, nunca confie que você digitou perfeitamente. Aquilo que você digitou, se está dando errado, não era para ter dado errado. Vai lá e confere, não custa nada. Né? Então, dá uma olhada se está faltando um espaço, se tem alguma coisa errada, se tem alguma palavra, comeu alguma letra, tá? Então, sempre assim. De novo, vou sair, salvar, né? Então, ó, Ctrl X, S para confirmar, né? Para que eu quero salvar, e o Enter para confirmar o nome, que eu quero salvar com o mesmo nome. E aí eu posso atualizar as listas do meu repositório com o comando apt update. Apt update, toda vez que eu mexer no arquivo, modifiquei o arquivo sources.list, apt update. Ele vai atualizar essas listas, está entrando em contato, né? E agora eu estou usando a internet, então vamos rezar. Para ver que o negócio não está muito normal, né? Mas está indo. Enquanto isso, vamos ver aqui o meu Windows 7, está concluindo, ótimo. Daqui a pouco a gente usa ele. Tá lá que dá para ver a velocidade de download, ó, 600, 500 KB. O normal aqui é 6, 7 megas, né? Que vem o download meu. Normal aqui no Wi-Fi onde eu tô é isso. Mas tá bom, tá indo. Então isso, lembrando esse comando para que serve, né? Ele vai entrar em contato com aquele repositório que eu coloquei com o servidor e vai baixar um índice de todos os aplicativos que tem disponíveis lá. Então agora eu vou fazer a instalação de 2 aplicativos. Tá? Então, a gente chama aqui no Linux de pacotes. Então eu faço a instalação com a opção install, apt espaço install espaço, e aí vem o pacote que eu quero. CI primeiro, CIFS útil. Então se eu usar o tab, ó, ele completa. Se está completando, é que isso aqui, esse pacote CIFS tracinho úteis, ele já está aqui no meu índice que ele acabou de baixar. Né? Então ele já sabe que existe esse cara lá. Eu também já vou aproveitar e instalar um outro junto com o mesmo comando, tá? Que é o Samba. Então eu vou digitar Samba. Olha lá, estou dando um tab, ele vai completando. Samba. Então o que ele vai instalar? Apt espaço install espaço. 2 pacotes agora. CIFS tracinho úteis e espaço Samba. Ele vai instalar esses 2 pacotes. Tá? Vou dar um Enter. Ele vai consultar. Aí vai aparecer uma lista gigantesca de dependências. Outros pacotes, do qual, para eu instalar aqueles 2 que eu quero, ele depende de um monte de coisa. Tá? Então, ele só está me falando que vai ser necessário um download de 51,1 megas, né? E depois desse download eu vou ocupar ainda do meu HD 186 megas. Aí pergunta se eu quero continuar. Então, sim, quero continuar. Agora ele está baixando. Ó, a velocidade minha agora está mais próxima do normal. Quase 4 megas. 2,5. Tá? Então, ainda bem, agora já está melhor. Tá? No Samba, terminou a instalação do pacote do Samba, ele vai me dar essa tela. Tá? Então eu só vou dar um Enter, não quero fazer essa modificação que ele está falando. Só um Enter aí e resolve minha vida. E ele continua.
Já baixou tudo, agora ele está instalando tudo que foi baixado. Então é como se fosse uma loja mesmo. Ele baixa o aplicativo e já faz a instalação, né? Que é muito bom. Enquanto isso, Windows 7 meu está ok, tá? Ele está dando essa mensagem porque ele reconheceu uma rede, que no caso é meu Wi-Fi aqui, né? A minha rede que está em modo bridge também, certo? Então, confirmei aqui. Vou colocar a tela cheia aqui. Certinho. Vou sair da tela cheia de novo. Então, aqui eu tenho o meu Windows 7. Tá? Já já a gente trabalha com ele. Aqui o meu Linux finalizou. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse Linux, né? Eu vou configurar esse Linux para, primeiramente, para ele conseguir acessar um compartilhamento feito lá no Windows 7. Tá? Então, para isso eu preciso primeiro criar uma pasta. Tá? Uma pasta que ela vai ser utilizada para acessar o compartilhamento que eu vou criar no Windows 7. Então, um local correto de se fazer isso, eu posso criar essa pasta em qualquer lugar, usar alguma outra pasta, mas o local mais organizado de se colocar é dentro dessa pastinha MNT. Tá? Então eu vou colocar aqui Windows, para eu saber que é a pasta que está relacionada com o compartilhamento do Windows lá. Tá? Então mkdir espaço barra mnt barra Windows. Então ó, o MNT já existe, o Windows que não existe. Estou criando lá. Criei a pasta, certo? Por enquanto sem problema nenhum. Pasta criada, eu já consigo fazer a montagem de uma pasta compartilhada lá do Windows, né? Então eu vou dar um ls-l nessa pasta, barra mnt barra Windows. E eu tenho 0 arquivos. Tá? Agora vamos lá no Windows 7. O Windows 7 estava instalando provavelmente os utilitários aqui do VMware. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui com o Samba. Tá? Então o Samba também foi instalado, só que o Samba existe aí um arquivo de configuração. O Samba é o servidor de arquivos Linux, que eu faço no Linux, crio um compartilhamento aqui no Linux, para que uma máquina Windows acesse. Tá? Então vamos lá. Existe um arquivo de configuração, um arquivo de texto, está lá em barra etc, barra samba, e o arquivo chama smb.conf. Também já fizemos isso, né? Vou lá ao final do arquivo, descendo. Se eu for com page down, se eu tiver no meu teclado page down, vai mais rápido, tá? Vou lá no final do arquivo. Então eu estou ignorando tudo que tem para cima, não me interessa. E aqui eu vou criar o meu compartilhamento. Então meu compartilhamento vai se chamar Linux. Vai aparecer lá no Windows uma pastinha compartilhada chamada Linux. Tá? Qual que é o caminho da pasta que está aqui no Linux, no meu Debian, que vai ser compartilhada? Tá? Então eu vou fazer menção a uma pasta que ainda não existe, que eu vou criá-la posteriormente. Tá? A pasta se chama... deixa eu ver aqui... Vou jogar ela dentro do barra mesmo, uma pasta chamada Linux. Que não, vamos deixar assim mesmo. Tá? Então, essa pasta precisa existir, eu preciso criar ela depois. E aqui eu vou colocar a permissão de compartilhamento. Então, como que eu coloco? A permissão está falando assim, esse compartilhamento chamado Linux, que está lá atrelado a uma pasta chamada Linux dentro do barra, qual que é a permissão que o usuário vai ter nela quando fizer o acesso remotamente, né, a partir de outra máquina. Então eu coloco aqui somente leitura. Se eu coloco yes, que é somente leitura, o usuário só vai ter acesso de leitura, não vai poder modificar, apagar ou criar nada ali dentro. Só vai conseguir visualizar,
Se eu coloco no, que não é somente leitura, então ele vai ter permissão de leitura e de escrita, ou seja, ele vai conseguir visualizar, criar e apagar as coisas. Tá? Finalizei meu compartilhamento. Quero salvar esse arquivo, Ctrl X, S, Enter. Tá? Preciso criar a pasta, então, mkdir /Linux. Tem as permissões de pasta e tem a permissão de compartilhamento. A permissão de compartilhamento está falando que ele pode tudo. E a permissão de pasta, vamos ver. ls-l /Linux. ls-l espaço barra. Eu tenho aqui a minha pasta Linux, está aqui, ó. É essa linha aqui, tá vendo? Não consegui com o mouse lá para vocês verem, mas está aqui. Então as permissões que eu tenho, ó, RWX para o dono, leitura, escrita e execução, RX para o grupo do dono, RX para os outros. Tá? Isso aqui para mim não serve. Eu preciso dar uma permissão total aqui também. Tá? Então vou alterar as permissões com o comando chmod. Tá? 777, permissão de leitura escrita para o dono, para o grupo e para os outros. Leitura, escrita e execução para o dono, para o grupo e para os outros. -R, que é recursivo, vai pegar a pasta e qualquer outra coisa que tem lá dentro. E eu vou colocar a pasta, que é Linux. Agora eu vou repetir o comando. E a minha pastinha do Linux aqui, ó, já está diferente, já mudou. Já estou com permissão total também. Né? O que mais que eu preciso fazer? Adicionar um usuário do Linux para fazer esse acesso. Tá? Então, eu vou criar um usuário chamado Linux. Tá? Então, dd user espaço o nome do usuário que eu estou criando, Linux. E eu vou colocar duas opções. No create home e disable login. Então, esse usuário que eu estou criando, ele não vai ter uma pasta home e ele não vai poder fazer login na máquina. Ele só vai ser usado para autenticação quando o cara lá, a máquina do Windows 7 fizer o acesso no compartilhamento do Linux. Então ele vai pedir um nome, não preciso colocar nada disso, só dei Enter, tá? Enter, 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 Enter. Acabou. Agora eu vou adicionar esse usuário Linux no Samba com smb passwd -a Linux, nome do usuário. E aí ele vai pedir para eu criar uma senha para esse usuário para o Samba. Ou seja, quando eu faço acesso da Windows 7 para o Linux no compartilhamento, eu vou me autenticar com o usuário Linux e a senha que eu estou colocando aqui, que vai ser 123. 123. Prontinho. Inicio o serviço do Samba. smbd.service. smbd, serviço do Samba. Reiniciei o serviço. Tá? Então, vamos ver qual que é o IP aqui do Linux. IP address show NS33. É o 92.168.114. Vamos lá no meu Windows 7. Que agora já finalizou. Eu tenho o usuário Guilherme com a senha 123 aqui. E eu vou tentar fazer um acesso. Ó. Eu chamei o executar, tá? Windows, tecla Windows e R. // qual que é o IP do Linux mesmo que eu esqueci? 114. Então, ó, o IP do Linux 92.168.1.114. Consigo ver o compartilhamento. Tá? O nome do compartilhamento não era Linux? Ele está aqui. Vou acessar ele e ele vai me pedir um usuário e uma senha, uma autenticação. Tá? Qual usuário e senha que eu tenho que usar? O usuário Linux e a senha 123 que eu adicionei aqui. Tá? Então, ó, Linux, senha 123. Fiz o acesso na pasta, no compartilhamento. Tá? Esse compartilhamento, o que eu estou vendo de fato? Eu estou visualizando o que está nessa pasta aqui. Estou vendo o que está aqui dentro. ls-l. Não tem nada. Se eu for lá e criar uma coisa,
Eu vou conseguir visualizar por aqui de novo. -L de novo. Agora existe lá uma pastinha chamada Vezone. Tá? Eu consegui um jeito aqui. Tem as permissões da pasta. Quem criou essa pasta? Quem que é o dono dela? O usuário Linux. Não estou mexendo com o usuário Linux. Tá? Então criou uma pasta Vezone lá dentro. Tá? Fiz o acesso do compartilhamento aqui. Uma pasta compartilhada no Linux, chamada Linux, né? Mas está lá. E a gente está aqui do Windows acessando um servidor de arquivos feito no Linux. Beleza? Legal, né? Então agora que vamos preparar o nosso Windows. Então, Windows eu tenho um usuário aqui chamado Guilherme. Vou chamar executar de novo e eu vou entrar naquela configuração de usuário avançado. Ctrl User Passwords 2. Ctrl espaço User Passwords, em plural, 2. 2 sem espaço. Eu caio nessa tela aqui, tá? Vou lá em avançado, parte avançado, gerenciamento avançado de usuários. É isso que eu quero. E aqui eu quero criar um usuário. Tá? Então eu já tenho meu usuário aqui, mas eu quero criar um usuário só para autenticar no compartilhamento que eu vou criar aqui. Então, eu vou criar um novo usuário chamado Windows. A senha 123. O usuário não precisa alterar a senha nunca expira, tá? Senha 123. Criei o usuário lá chamado Windows. Feito isso, agora eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho mesmo, tá? Chamada Windows. Vai ser o meu compartilhamento. Compartilhar ela. Propriedades, compartilhamento, compartilhamento avançado, compartilhar a pasta. Nome do compartilhamento é o Windows mesmo, tá? Permissões, controle total para todo mundo. Tá feito o compartilhamento. E a parte de segurança das permissões NTFS, né? Então eu preciso aqui adicionar o usuário Windows. Eu quero dar permissão total para ele. Tá? Maravilha. Certo? Resolvido essa parte. Então, ok aqui. Tá? Então, vamos ver qual que é o IP. Chamei o CMD, tá? ipconfig. O endereço IP dessa máquina é 192.168.116. Lá no Debian, agora, tá? Vou voltar lá no /root. Eu vou fazer preparar minha pasta para acessar esse compartilhamento que está lá no Windows. Tá? Então, ó, eu criei uma pasta no MNT chamada Windows. Tá? Agora eu vou montar esse compartilhamento que está no meu Windows aqui dentro. Então, mount -t de tipo CIFS, que aí vem do CIFS úteis que a gente fez a instalação, né? -o de opção. Aí eu vou colocar aqui username. Qual que é o usuário que eu quero me autenticar? O usuário que existe lá no Windows. É o usuário Windows mesmo, né? O que eu quero montar? Qual que é o nome do compartilhamento? Então é 192.168 é o IP dele primeiro, né? 192.168.116. E o nome do compartilhamento é o Windows. E onde que ele vai ser montado? Vai ser montado no... Opa, eu coloquei aqui errado. Essa barra aqui, tá? Ele vai ser montado na pasta que eu criei, /mnt /windows. E dou Enter. Aí ele está me pedindo a senha para o usuário, tá? Vou colocar a senha aqui. 1, 2, 3. Apareceu aquele no eco lá que eu dei um backspace, tá? Então, digitei 1, 2, 3. E ele montou o compartilhamento. Tá? Então, vou dar um ls-l no /mnt /windows. Não tem nada. Realmente não tem.
Tem nada. E se eu criar aqui alguma coisa? Pasta chamada Windows. Se eu der um ls -l no /mnt /windows, agora existe uma pastinha criada lá, chamada Windows. Se eu quiser criar uma pasta lá, mkdir /mnt /windows vou criar uma pasta chamada Linux. ls-l /mnt /windows. Agora eu tenho duas pastas. Vamos ver lá no Windows se aparece. Duas pastas. Tá? Então aqui é um compartilhamento que está feito no Windows e que foi acessado por um Linux. Tá? E aí a gente basicamente finaliza aquela atividade, né, de vocês criarem um servidor Linux e um servidor Windows. Então fiz o acesso, fiz um servidor no Linux e fiz o acesso pelo Windows, fiz um servidor no Windows e fiz o acesso aqui pelo Linux. Tá? Então quando a gente faz essa montagem desse compartilhamento Windows que está nessa máquina, que é meu Windows 7, ó, tem esse compartilhamento lá, e eu disponibilizei isso nessa pasta que está aqui no meu computador. Então agora, a partir desse momento, quando eu entro nessa pasta, eu estou vendo o conteúdo dessa pasta aqui. Elas estão ligadas. Tá? Antes de fazer esse mount, isso aqui não estava ligado com isso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Qual que é o problema? Esse comando, ele não é permanente. Tá? Então, ele não é permanente. Ele não vai ficar quando se eu reiniciar a máquina aqui agora, esse comando aqui perde. Eu tenho que fazer ele de novo. Tá? Se eu quiser verificar, tem um comandinho aqui, ó, chamado df espaço -h, que ele vai me mostrar ali o que está montado aqui, né? Então aqui, por exemplo, é meu HD, eu tenho meu HD de 20 GB e onde ele está disponibilizado, no bar. Tá? E aí tem esse cara aqui, ó, que é, ó, esse aqui é meu HD, isso aqui é um compartilhamento. Aqui eu tenho um compartilhamento que tem 60 GB e ele está disponibilizado no /mnt /windows. Então esse aqui está montado lá. Tá? Se eu reinicio minha máquina, presta atenção nisso. Ó. Então eu vou reiniciar essa máquina. Aquela configuração é perdida. Eu preciso refazê-la. Ela não fica ali permanente. Vamos ver. Vou logar. 1, 2, 3. E aí tá lá, ó, df espaço -h. Tá? Cadê o meu compartilhamento? Então tenho que rodar ele de novo. Lembrando que setinha para cima eu busco os últimos comandos. Tá? E aí vou colocar 100. E agora eu vou repetir o comando df-h. E aí ele está aqui. Então eu fico dependendo de rodar isso aqui para montar esse cara. Tá? Então isso aqui não é permanente. É temporário. Ou até eu fazer um comando de mount. Aqui onde eu vou mount. E aí eu só vou informar o que está montado. O que está montado nesse aqui, ó. Então eu vou desmontar ele. Ó. E agora eu vou fazer um df-h de novo. Ele já não está mais lá. Tá? Então eu desmontei com o comando forçando a desmontagem. Porém, se eu reinicio a máquina, eu também vou perder esta configuração, porque ela não é permanente. Tá? Logo mais a gente vai ver aí a questão de backup, que a gente vai fazer aqui no Linux, onde que a nossa ideia é pegar e montar um esquema de backup do Linux e salvar esse backup no compartilhamento do Windows. Tá? E aí vai ser super interessante que isso aqui fique permanente. Eu vou mostrar para vocês como deixar isso aqui permanente. Ele só não vai estar acessível se acontecer alguma coisa com a minha rede
né? Ou se acontecer alguma coisa com essa máquina desligada, por exemplo, só que nunca vai estar acessível. Tá? Se ela estiver acessível, ela já monta automaticamente isso. Tá ok? Eu vou testar esse vídeo, se Deus quiser vai dar certo, vou subir ele e vou gravar outro, tá? Dessa parte do backup. Até mais!